Desde criança, nós somos perguntados sobre o que queremos ser quando crescer. E naquele momento, muitas vezes, nós traçamos a nossa vida. Nós pensamos onde queremos morar, quantos filhos queremos ter, com que idade casar, o que fazer da vida no sentido profissional, enfim. Parece que a gente traça toda a vida ali. E aí a gente começa a crescer, passa ali na adolescência, e aquela pergunta sempre fica, né, vindo: o que é que a gente quer ser quando crescer, quantos filhos a gente quer ter, enfim. E quando a gente passa da adolescência ali para a vida adulta, a gente começa a perceber que as coisas não acontecem de fato como a gente estava pensando. Muitas vezes a gente não casa na idade que a gente queria casar, a gente não tem filhos no tempo que a gente queria ter, a gente precisa mudar de cidade, a gente precisa, mudar de profissão, passar por uma transição profissional. Muitas vezes aquela profissão que a gente pensou tanto e batalhou tanto, deixa de fazer sentido, e aí a gente precisa pensar numa outra possibilidade. E acredito que tanto você quanto eu, como todos nós, já passamos por situações em que nós precisamos recalcular rotas. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Quantas vezes nós precisamos recalcular rotas? E quantas vezes nós sofremos porque a gente não consegue lidar bem com os desvios das rotas das nossas vidas? E isso é uma pergunta que eu quero que você reflita e pense. Como você tem lidado com as mudanças, com os imprevistos, com os desvios de rota da sua vida? Todos nós passamos por dificuldades, passamos por situações em que a gente precisa se adaptar. E isso tem tudo a ver com sofrimento emocional. E é por isso que eu quero falar com vocês isso hoje. Primeira pergunta que eu queria que a gente refletisse: será que existe de fato um caminho certo? Será que aquele caminho que a gente pensou lá atrás, será que ele é o caminho certo? Será que as surpresas da vida, será que as coisas que a vida traz pra gente, muitas vezes até os desvios que ela traz pra gente, não são coisas que nos fazem crescer e nos fazem e nos faz levar a lugares, inclusive, melhores do que muitas vezes nós pensamos ou imaginamos. A expectativa de se ter que acertar de primeira, seja na profissão, seja em casamento, relacionamento, filhos ou qualquer outra área da sua vida, gera uma pressão muito grande. E muitas vezes isso faz com que você sofra, porque qualquer mínimo desvio ou qualquer vez que você não conseguir alcançar aquilo que você pensou, você vai sentir que fracassou. E esse sentimento de fracasso vai te levar a um sofrimento emocional, que vai te impedir de alcançar outras coisas e de viver a sua vida, seja de uma forma leve, tranquila, ou muitas vezes viver frustrado, porque não conseguiu aquilo que primeiramente você imaginou. E uma segunda coisa que eu queria perguntar para vocês é por que pensar em um só caminho pode ser tão perigoso? Isso nos deixa amarrados, nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias expectativas. E faz com que a gente não consiga viver de fato, faz com que a gente não consiga, pensar para além daquilo que a gente primeiramente imaginou. E isso pode fazer, consequentemente, que você sofra, fique ansioso, exausto, por estar lutando e batalhando, sem limites, por algo que pode não fazer sentido para você hoje, mas porque você só estava com aquele caminho na cabeça, você vai viver eternamente frustrado. E isso é muito perigoso você não ter possibilidades, você não pensar para além de um caminho só. A terceira coisa que eu quero conversar com vocês é como a nossa rigidez, ela pode atrapalhar as nossas emoções. Então, quanto mais rígido nós estamos, mais frustrados, com mais dificuldade de lidar com as coisas a gente vai ficar. Quando a gente pensa em um caminho só, quando a gente planeja uma coisa só, quando a gente não pondera e pensa que coisas erradas ou coisas diferentes do que a gente pensou podem acontecer no meio desse caminho, a gente vai viver frustrado e ansioso. Então, a rigidez ela afeta muito as nossas emoções, porque se eu sou muito rígido, eu não vou conseguir ser flexível e consequentemente me adaptar às situações da vida. E se eu não me adapto, eu vou ficar ansioso. Então, as nossas emoções têm tudo a ver com a nossa rigidez. Outro conceito que eu quero conversar com vocês é sobre flexibilidade cognitiva. Um conceito bastante discutido dentro da psicologia que faz toda a diferença para a nossa saúde mental. Quando a gente fala sobre uma vida sem ansiedade, uma vida no momento presente, uma vida leve, plena e tranquila, a gente está falando sobre uma vida flexível.
uma vida sobre onde a gente consegue se adaptar, onde a gente consegue flexibilizar e lidar melhor com os desvios da nossa rota, desvios da nossa vida, que podem acontecer comigo, com você, seja em qualquer área da nossa vida. Então, tentem pensar na área da vida de vocês em que vocês estão precisando trabalhar a flexibilidade, que vocês estão mais rígidos ou que você está pensando de uma forma que você não tem conseguido, trazer outros pensamentos para que realmente você consiga viver de uma forma mais leve. Então, algumas perguntas que você pode se fazer é de que quais são as evidências que você tem que esse é o único caminho? Quais são as evidências que você tem que esse é o melhor caminho? Se aquele meu plano inicial não der certo, quais são as outras possibilidades? Um exercício que eu peço muito para os meus pacientes na terapia é pegar um papel e anotar todas as possibilidades dentro de cada cenário, né? Então, se eu estou no cenário profissional, no cenário de relacionamento, quais são as possibilidades que existem ali? Ah, eu quero fazer uma transição de carreira, quais são as possibilidades que existem? Existe a possibilidade de eu ficar naquela carreira e ser infeliz, existe a possibilidade de eu mudar para outra, ou para outra, para outra, e quais são essas possibilidades? Então, uma vida flexível também vai falar sobre possibilidades, possibilidades. Não esqueçam essa palavra porque ela é muito importante. Quando a gente pensa só em uma possibilidade, no singular, a gente corre o risco de ficar amarrado a isso e a gente viver frustrado, porque a gente não vai se permitir viver a vida. Eu costumo dizer para meus pacientes que quando as coisas dão errado ou não saem como planejado, como a gente estava pensando, eu digo: "É a vida acontecendo, a vida acontecendo". E as coisas dão errado, as coisas saem do nosso controle, a gente precisa mudar de rota, e esse é o movimento da vida. Se a vida acontecesse milimetricamente conforme você planejou, será que ela seria tão movimentada ou tão cheia de vida em si? Ou será que essas mudanças na vida fazem parte e constroem quem você é também? Então, muitas vezes, a gente está amarrado a uma ideia, a um planejamento, e não que seja ruim planejar. Gente, é óbvio que a gente precisa planejar. A gente precisa ponderar, a gente precisa pensar no nosso futuro, a gente precisa fazer escolhas de curto, médio e longo prazo para que a gente possa, se prevenir de futuros problemas. Inclusive, muitas vezes até a própria terapia como uma forma de autocuidado, como uma forma de se prevenir de possíveis problemas. É uma forma de se planejar para o futuro. Muitas vezes a gente pensa na terapia só como algo de um problema muito específico que esteja acontecendo na vida, mas é óbvio que é importante a gente se planejar, inclusive para se cuidar. Mas o planejamento, ele não pode te amarrar, ele não pode deixar você preso, ele não pode te fazer sofrer. A partir do momento que o planejamento te faz sofrer, te faz não conseguir ser flexível, não conseguir viver a vida de uma forma mais leve, ele já não está sendo benéfico para você. E aí, às vezes, a gente precisa parar de planejar mesmo, porque o planejamento passa a ser uma coisa ruim na vida da gente. Meu nome é Luísa Fontes, eu sou psicóloga, mestre em psicologia da saúde. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like e se inscreve aqui no canal, que eu vou estar postando mais conteúdo sobre psicologia e saúde mental. Essas são algumas reflexões que eu queria que a gente pensasse, seja sobre planos que não acontecem na nossa vida, mas principalmente sobre flexibilidade. Então eu espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouco, refletir um pouco sobre esse assunto. Me conta aqui nos comentários se fez sentido para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho mais, tal. Também me segue lá no Instagram, Luísa Fontes Psi, que eu gosto de compartilhar sobre vida, cotidiano e saúde mental. Tchau, tchau.